ele tem que estar no meio, né? E a gente sempre fica meio deslocado aqui. Então, apesar de que a gente vai tentar fazer o grupo lá em cima na capela. Na capela não tem jeito, ele já está no centro, né? Agora aqui a gente tem que tomar esses cuidados, tá bom? Uma boa noite novamente. Vamos pegar a palavra então para a gente abrir esse seminário, que é para nós mesmos, né? Recordar e algo que Deus já falou neste ano e é muito importante. No simpósio que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, na Oasis, em março, em um determinado momento, no domingo, a Maria Francisca pediu para que eu falasse um pouquinho sobre os dons. E a forma como Deus colocou para preparar para o domingo foi muito bonito, porque de noite eu estava rezando, preparando para escrever, e ela não queria que eu falasse dos dons, mas que falasse da importância do uso deles na vida comunitária. Entenderam? Não era para fazer como nós estamos fazendo hoje aqui, o seminário, sobre cada dom, mas eu precisava falar de todos e como todos agiam rapidamente na vida comunitária. E o que Deus colocou naquele momento para mim foi que, da mesma forma que nós fazemos um exame de consciência diário para os pecados, pelo menos é o que a gente preza na regra, né? Deitou a cabeça no travesseiro, você vai fazer as suas orações, você pode fazer a oração das completas e faz um exame de consciência daquilo que você errou e acertou durante o dia, né? O exame de consciência ele vale para todas as ações. E Deus falava assim: por que não fazer um exame de consciência? Porque exame de consciência é você usar de discernimento daquilo que você viveu durante o dia, do que foi para o bem e do que foi para o mal. O que foi para o bem é santificação, o que foi para o mal é pecado, certo? Então, da mesma forma que a gente usa o exame de consciência para as ações, também para os dons. E caiu como uma luva para aquele momento de efusão, por quê? Porque a gente às vezes esconde os dons por medo de mais trabalho. Até em casa, até nos dons que não são os dons carismáticos, mas são os dons e talentos naturais que Deus nos deu, que estão nas entrelinhas da palavra, das capacidades humanas. A gente às vezes esconde porque não quer trabalhar mais. Foi um puxão de orelha, no bom sentido, né? Porque Deus nunca dá uma bronca em nós, uma exortação, que não seja para o bem. Então, o que ele queria dizer? Que todos os dons têm que ser colocados em uso, é para o outro, não é para mim. Usando eles, eu me santifico, mas quem se agracia do dom que eu tenho? O outro, né? Os 7 dons, os 9 carismas. Nós falaremos nesse seminário dos 7 dons do Espírito Santo, tá bom? Vamos abrir então a palavra em 1 Coríntios 12. E naquele momento eu partilhava com as comunidades que, se nós pararmos para fazer um exame de consciência, seja de manhã ou seja à noite, também dos dons que nós temos, e perguntar para Deus, o que eu estou deixando de usar? E isto é bíblico. É bíblico quando o Senhor fala sobre os talentos, não é? Quando o Senhor fala aquele que enterrou os seus talentos. Quantos talentos a gente enterrou na nossa vida que são dons do Espírito Santo, que estão ligados a estes 7 que a igreja catalogou, registrou, né? Os padres antigos estudaram, depois Agostinho, Tomás, foram colocando, né? Santo Tomás, Santo Agostinho, para não ficar que nem esses teólogos modernistas que falam só Agostinho, né? Catalogou para poder, assim, assim como nós temos os 7 pecados capitais, nós temos as virtudes morais, teologais, nós temos os 7 sacramentos, nós temos os 10 mandamentos, nós temos os 7 dons do Espírito Santo, nós temos os 9 carismas, não é assim? A igreja, ela cataloga para poder mostrar que tem cabeças, que tem o capita, né? Aqueles que são o início.
e daí saem todos os dons, tá bom? Vamos lá, recordando essa palavra conhecida nossa, né? Mas que nos abre esse seminário. 1 Coríntios 12. Vamos ver até onde vai. Até o 11. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Olha aí, exame de consciência. Sabeis que, quanto ainda gentios, éreis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso, agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu fico pensando aqui, São Paulo escrevendo isso, e imaginando a quantidade de dons que aquelas pessoas poderiam exercer. Judeus, pardos, medos, elamitas, todos aqueles estavam reunidos ali, cada um com sua cultura, cada um com sua realidade. Cristãos já batizados, cristãos que estavam começando, judeus que estavam ali espiando, sacerdotes, levitas, todos reunidos. São Paulo estava falando para estes, né, em Coríntios, uma cidade portuária, cheia de pecadores. Mas até os pecadores têm dons, sim ou não? Olha nós, não é? E quanto Deus usa dos dons de muitas pessoas que às vezes estão até no pecado, mas Deus precisa usar daqueles dons naquele momento e Ele dá um dom ali. E para nossa cabeça isso às vezes não é um entendimento, né? Fala, como que Deus realizou aquilo? Aquela pessoa é tão pecadora. Olha, Deus é Deus, escolhe o que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é que aquilo ali vai salvar a pessoa, mas Ele precisou daquela pessoa. E como criatura, filha dele, ele pode usar a hora que ele quer. Até porque a graça dele não para de chegar para nós, certo? E para todos. Página do carisma. Deus faz chover sobre os bons, justos e injustos. Senão não haveria chance de salvação, né? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, que é o que nós falaremos hoje. A outra uma palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outra é dada a fé. E olha que interessante, São Paulo, pelo menos aqui nesta tradução, ele fala, primeiro é dada uma palavra de sabedoria. A outra palavra de, né, conhecimento, que é o entendimento, ou discernimento. E depois ele tira a palavra. A outra é dado a fé. Então não significa que palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento seja uma palavra no sentido de algo que foi dito, que vai sair da nossa boca, mas algo que vai ser revelado. Tudo aquilo que nós imaginamos na consciência, que nós tomamos ciência, tudo tem uma palavra, um verbo. O próprio Deus se fez verbo, não é? O verbo se fez carne, nesta ordem, né? Deus fez o verbo, a palavra, e da palavra se fez carne. Quando você olha para uma cadeira, você vê o objeto, mas qual é o nome dele? Cadeira, não é? Então, uma palavra, uma imagem, a imagem que você tem na sua cabeça, imagina uma bola. É uma palavra, mas ela tem um formato, não tem? Então, a palavra que significa tudo isso, não é só aquilo que foi dito, mas o que é revelado, o que vem ao coração, o que vem na escuta. Então, isso tem que ficar claro, senão a gente fica limitado aqui na tradução, né? A uma é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados, olha que bonita essa tradução, dons de cura. Então, tem um só dom de cura? Não, tem vários dons de cura.
pelo mesmo Espírito, há outro poder de fazer milagres, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, há outra diversidade de línguas, há outra interpretação das línguas. Todas estas coisas, todos estes dons e carismas, ele quer dizer, é o único Espírito que realiza, o Espírito de Deus, distribuindo-as a cada um conforme ele quer, diz essa tradução. Na sua Bíblia deve estar conforme lhe apraz, não é isso? Em algumas traduções. Então, o Espírito Santo distribui como pessoa aquilo que ele precisa usar em nós. Então, o primeiro ponto de nós falarmos hoje sobre o dom de sabedoria, que dentre estes a igreja catalogou como 7 dons, e depois tem os 9 carismas, São Paulo vai falar num outro momento, completando esta palavra, são o quê? Dons de santificação, quando usamos ele para o bem. Se nós usarmos o nosso conhecimento para nos enriquecer, para nos engrandecer, deixa de ser um dom de cura, um dom de salvação, um dom de bem comum, para ser um dom que me traz pecado. Por exemplo, quem é a grande figura de sabedoria da palavra? Uma delas, né? Salomão, não é isso? Tinha uma grande sabedoria, diz a palavra, né? Todo Provérbios narra muito sobre isso. Então veja que, se ele tivesse usado essa sabedoria só para o seu reinado, só para o seu engrandecimento, que salvação teria? Quando ele teve lá que escolher a quem daria a criança, né? Com as duas mães que diziam, que a outra dizia ser mãe da criança, quando ele teve aquela sabedoria de, então vamos rachar no meio, né? Não, não, pode deixar com a outra. Ah, então aquela ali é a mãe. Sabedoria usada para o bem comum daquela família, da outra pessoa. Então, todos os nossos dons que recebemos no batismo, os carismas que temos e os demais, que são capacidades que se originam dos dons, nós temos que colocar a serviço do outro, ou não é santificante. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Se nós como comunidade, estamos hoje em casa, não colocamos, inclusive o nosso carisma é um carisma especial, vamos dizer assim, e não está, apesar que ele está dito em Gálatas 5, né, fidelidade, mas é uma coincidência do verbo. Mas o carisma fidelidade de ser santo e santificar tem que ser dado para o outro. Santifica-te e santifica. Ser santo para tornar o mundo santo. Como? Usando desses dons para a nossa santificação do bem comum. Entenderam? Então, o carisma fidelidade, apesar da palavra coincidir aqui na Bíblia, ele está nas entrelinhas. Ele não está escrito, né, no sentido pronto da palavra. O Senhor nos deu uma página, Mateus 5, 17 a 48. São Paulo fala do nome fidelidade, mas o nosso carisma é muito mais do que só as palavras que estão narradas, né, na vivência do dia a dia. Então, veja como os dons são grandes. Então, são dons de santificação quando o cristão dócil, maduro e fiel coloca ele em prática. Por isso que o exame de consciência diário sobre os dons também é muito importante. O que eu estou colocando em prática ou não? Vou te dar um exemplo. Nós temos dons, carismas, habilidades, virtudes, talentos. Quando eu estou com preguiça, por exemplo, que é um pecado capital, eu faço pela metade, não é? Nivelo por baixo, faz o mais ou menos. Eu estou santificando com o dom? Não, estou deixando de dar na integridade. Entenderam o que eu quero dizer? Então, colocar o dom a serviço, colocar totalmente, o melhor possível. Por isso que a gente usou muito na renovação carismática no passado. Ah, para Deus tem que ser o melhor, não é assim? Porque queria se dizer justamente isso, de colocar o dom na totalidade, não fazer mais ou menos. Se você sabe fazer um arroz, que é uma habilidade, e precisa do Espírito Santo até para fazer arroz, que a gente não pode limitar a teologia só ao espiritual, mas no humano e na prática das coisas, se você faz um arroz mal feito, sem amor, sem sazon, né? Fica ruim, fica estranho. Sem sal, sem gosto, sem cozinhar direito, mais ou menos. Entenderam? Estende isso para todas as outras coisas.
Se você ama a tua esposa, se você ama o teu marido, mais ou menos, não está colocando a serviço tudo aquilo que Deus te deu, o talento de ser casado, o sacramento do matrimônio, que é uma santificação para nós também. Então, tudo isso são dons. Eu estou abrindo o seminário, tá? Depois, os outros encontros, vai falar direto do dom. Na vida missionária e comunitária, os dons carismáticos são um serviço que geram frutos e cura na vida das pessoas. Quando você usa todos esses dons na vida comunitária, na vida do dia a dia, gera cura para você e para as pessoas. O catecismo também ensina que os dons e carismas, sendo extraordinários ou simples, eles nos devem trazer humildade. Todo dom que eu tenho, e cada um, o Espírito Santo dá conforme ele quer, lhe apraz. Acabamos de ler. Isso significa que, para alguns, o Espírito Santo dá uma caprichada, não é? Tem pessoas que têm um dom de cura, tem pessoas que têm o carisma, né? Tem o discernimento dos espíritos, assim. Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, eles tinham o discernimento dos espíritos, assim, incrível, né? Padre Pio, palavra de ciência, não é? Os santos que tinham dons de cura, a maioria, né? Vejam como os dons agiram e como o Espírito Santo derramava. Por quê? A pessoa foi se santificando, vai se derramando. As pessoas vai se santificando, Deus vai derramando. É como aquela jarra que você gosta de fazer suco nela. A Zilda tem uma jarra da Tupperware lá no sítio, né, Zilda? Aquela jarra de 3,2 litros, bonita, cara, roxa. Gosto de fazer suco nela. Por quê? Porque ela é boa, não é boa? Não dá gosto no suco, o suco fica com o gosto que tem que ser, não é aqueles plásticos que você compra e o suco fica com o gosto do plástico e não do suco que você comprou, né? É assim conosco. Nós somos uma jarra que Deus gosta, nós somos a Tupperware de Deus, não é? No grosso modo de dizer. Ele vai enchendo, porque é bom. É assim que funciona o dom. Então vamos hoje falar do dom da sabedoria. É o primeiro que a igreja colocou aqui, tá? Pegando aqui Provérbios 2, se você quiser anotar, né, para a gente adiantar. Mas em Provérbios 2 diz assim: a sabedoria vale mais do que tudo. Aqui, né, a palavra vai nos dizer que quando usamos de sabedoria, os outros dons vão se desenvolver. Por isso que ele é o primeiro da lista. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria, e inclinando o teu coração para conheceres a prudência, se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro e as esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Trouxe outro dom, tá vendo? Se a sabedoria for usada, se nós usarmos da sabedoria, e quem é aquele que sabe tudo? Quem é o onipotente, onipresente e onisciente, que porta, a palavra onisciente é aquele que porta todo o saber, toda a sabedoria, né? Quem usa de Deus, da sabedoria, vai conquistando os outros dons. Por isso que ele é o primeiro da lista, tá? Então a sabedoria não é apenas a inteligência, não é só a cultura humana. Tem gente que fala, você é muito sábio, mas esta palavra pode ser apontada para duas situações. Você pode ser sábio intelectualmente, porque estudou, porque tem uma boa memória, porque leu bastante, porque teve cursos. Agora, você pode ser sábio na visão de Deus, que é o dom, que não precisa, às vezes, ter estudado, mas por dom e graça do Espírito Santo consegue ver sobre as coisas com os olhos de Deus, né? A gente canta naquela música, Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ver tudo como Deus quis, ou como Deus quer, né? Então veja que o dom da sabedoria é ter os olhos de Deus. Olha para o seu irmão aí de comunidade e diga,
Sabedoria, ter os olhos de Deus. Sabedoria ter os olhos de Deus. Uma pessoa pode saber muita coisa e não saber nada de Deus. A pessoa pode ser um gênio, como a gente viu vários gênios da história, e essa sabedoria humana o aproximar de Deus. Exemplo, Einstein, né? A sabedoria o aproximou de Deus. Pode ser que não totalmente, eu não sei se ele foi salvo ou não, quem sou eu? Talvez o padre que acompanhou ele, ou sei lá quem acompanhou ele, saiba dizer, eu não sei. Mas tem outros gênios que foram ateus, que resolveram apontar o seu saber somente às coisas científicas e humanas. Mas o próprio Papa disse que a fé e a razão andam juntas, né? Então é usar a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, né? Com Deus. Então uma pessoa pode ser sábia nas coisas do mundo, mas ser ignorante nas coisas do alto, né? A sabedoria é um dom que faz a alma gostar cada vez mais de Deus. Santo Agostinho, uma pessoa inteligentíssima, de eloquência, né? Falava muito bem, mas que não tinha Deus. Depois da sua conversão, ele apontou toda esta força, toda esta intelectualidade humana para quem? Para Deus. E olha o que aconteceu. Um dos maiores doutores até hoje de filosofia, de teologia e de todas as outras coisas, não é? Então veja que beleza quando nós colocamos o dom da sabedoria a serviço. A sabedoria é um dom que faz a alma gostar de Deus, desejar Deus e escolher Deus acima de tudo. É a forma que eu vejo as coisas. Se eu olho o meu filho, a minha filha, vendo que aquilo é um presente de Deus, a forma de amar aquela pessoa, aquela criatura nova que chegou na minha vida é diferente. Diferente de pais que têm filhos e os abandonam, ou os ignoram, ou até, Deus nos livre, matam, né? A questão do aborto, por exemplo, não é falta de sabedoria? Você entender que, olha só como a humanidade quer apontar para a ciência dizendo que não tem ainda massa encefálica, não, ainda não se desenvolveu, não, ainda não tem alma, não, ainda não é um ser humano. E o que a igreja, na sabedoria de Deus, vai dizer? É uma vida, é uma alma, você tem que levar a termo a sua gravidez, não é isso? Entenderam a diferença? Isso é sabedoria. Então, a forma como nós olhamos as coisas, os acontecimentos, as pessoas, vão mostrar se a gente está usando o dom da sabedoria. Façamos esse exame de consciência hoje, né? Para ver se a gente está olhando, por exemplo, quando a gente tem tudo um certo derrotismo, ou quando a gente vê tudo com, como é que fala? Pessimismo, né? Obrigado. É, precisa ver se nós estamos usando o dom da sabedoria. Não é também não julgar, né? No sentido objetivo. Olha, tem um problema, precisa resolver. Mas você tem que olhar que Deus está agindo de alguma forma naquilo. Essa é a visão do cristão, né? A sabedoria nos faz perguntar: o que me santifica? O que é bom para mim e para o meu irmão? O que me aproxima de Cristo ou o que aproxima o irmão de Cristo? Para saber se eu estou entender se aquilo está ajudando ou prejudicando a vida do irmão, né? Isso é sabedoria. O que faz me permanecer na eternidade? O que edifica a comunidade? Fazer isso vai ajudar a fraternidade, a comunidade? Então essa sabedoria, esse discernimento, a gente tem que usar, né? E vejam que os dons, eles são assim, né? Um dom entra no outro, às vezes confunde mesmo. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que faz tudo em todos. A igreja separou mediante o que ela conseguiu escrever, mas nós não conseguimos limitar Deus nas palavras. Não dá. Se você estudar a fundo o que fala Santo Agostinho, São Tomás, São Francisco de Sales e os outros grandes autores, até a nossa patrona Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela ainda não contém todo Deus. Porque não cabe, entenderam? Não é possível a gente colocar Deus em palavras. A Bíblia é um presente.
mas ela tem limite no sentido de palavras, né? Você não imagina. Aí precisa desses dons do Espírito Santo para a gente completar isso em nós, né? Por isso que existe a palavra, o magistério, a tradição e tantas outras coisas que Deus realiza até hoje e ainda vai realizar. Fundamentos bíblicos a gente já leu. Tem mais uma palavra aqui de Tiago. Deixa eu ver qual que é. Tiago 3:13 diz assim: a verdadeira sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre, por ser bom procedimento, que ele age com mansidão que vem da sabedoria. Mas, se fomentais no coração amargos ciúmes, rivalidades, não vos gloriei disso, mas deixai de mentir contra a verdade. Então, tem uma frase de Santa Teresa que ela diz assim, a humildade é verdade, não é? E Deus fala que a gente tem que saber de todas as coisas. E aqui, Tiago vai dizer assim, que se fomentais no coração ciúmes e rivalidade, deixai de mentir contra a verdade. Então, buscar a sabedoria é buscar a verdade de Deus. Aquilo que Deus disse, falou pela igreja e por todas as coisas vai nos trazer a salvação, né? Por isso que todos os dons estão ligados. Na vida diária, a sabedoria ajuda a viver a santificação. Quando a gente fala santifica-te, santifica, se nós não tivermos sabedoria para entender, nós vamos achar que isso é só na realização das coisas. Mas santificar-se, santificar é no emocional, no espiritual, nos afazeres diários, nas dificuldades, nos sofrimentos, não é? Tem que ter sabedoria para ver esta frase, esta ação em todas as coisas. A vida comunitária como caminho de transformação pessoal, a entender o meu irmão com sabedoria, para que o carisma seja vivido e propagado na vida fraterna. Dá para falar. Eu anotei aqui essa frase dizendo assim, se tiver mais gente de fora, eu falo diferente. Mas como só está gente de comunidade, né? Vamos aproveitar. Sabedoria, discernir nossas palavras, decisões, que são as coisas humanas, olha. Amizades, afetos, gastos, serviços, ministérios, se estão levando-nos à santidade ou à dispersão. É nas coisas humanas. O dom acontece no dia a dia, no fazer. Não é abstrato, não é só no espiritual, não é num campo imaginário, entendeu? A sabedoria ela tem que atuar o quê? Aqui, mas nas coisas que eu vou fazendo. Ó, isso que eu vou fazer, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai trazer bênção ou maldição? Se uma palavra traz bênção ou maldição, imagina uma ação. A palavra é falar e ouvir, mas quando você age, não é mais forte? Ora são. Ora et labora, entenderam? Então, se a palavra tem poder, a ação também tem. A sabedoria tem que estar em todas as coisas, na palavra e na ação. A sabedoria impede que a oração vire emoção, sem conversão. Olha, eu estou orando, mas eu preciso saber que eu vou me envolver. Você recebe uma palavra de ciência, uma palavra de cura que vai falar nos outros, né? Ou você recebe uma profecia, como São Paulo diz aqui. Não adianta ficar esperando que aconteça do nada. Você tem que continuar trabalhando. Ah, o Senhor vai te dar um emprego, Ele está me mostrando portas se abrindo. É uma palavra de ciência? É uma profecia? Glória a Deus, eu tomo como profecia. Mas se você não levantar lá e distribuir o currículo, não fazer um network ali, né? Não fazer o business to business ali com as pessoas, não conversar, não pedir indicação, vai acontecer? Não vai. Deus age, o dom age na ação. É isso que a gente tem que saber. E para ensinar também os demais, tá bom? Porque vamos tomar como exemplo hoje como o dom de sabedoria é importante para os jovens, por exemplo. Os jovens hoje estão vivendo uma vida imaginária, virtual, achando que a vida deles pode ser igual das coisas que eles assistem, vivem, é, do que a IA está gerando, aqueles desenhos que eu acho fantásticos, os desenhos de Jesus lá, que o pessoal está fazendo com as IA, o santo falando, se movendo, né? Carlos Acutis entrevistando os caras no podcast lá, é sensacional, cara.
Eu acho aquilo muito legal. Mas você tem que ter sabedoria para saber que o que é real, o que é para você imaginar, que te leva a Deus, que é bonito, como a música, por exemplo, mas do que é falso também, não é? Então a gente tem que ter ciência. Por exemplo, o pessoal está colocando o Frei Gilson falando aí coisas que ele não falou, com imagem artificial. Se você não tiver uma sabedoria, um discernimento, não usar dos dons, a gente cai, né? A gente replica, a gente fala besteira. Então está no dia a dia, no humano. E os jovens precisam muito disso, né? Então que a oração não vire emoção, no sentido de que eu vou ficar parado ali esperando as coisas acontecerem, no meu emocionalismo. Não, não posso. Tem que fazer acontecer, tá? Deus vai dar a forma dele de agir. Para que o carisma vire protagonismo, que o serviço esteja acima da vaidade humana e que a missão não perca o centro. Olha só, estava escrito, o centro, Jesus Cristo, né? Ele é o centro de todas as coisas. Tudo aquilo que eu pedir a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, tem que apontar a mim e as pessoas para Jesus Cristo. Se eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que perguntar: essa decisão vai me levar ou levar a pessoa para a dispersão ou para o centro, que é Jesus Cristo? E o centro, para nós, tem uma ligação muito íntima com o equilíbrio, com o carisma. A balança, ela é nivelada pelo quê? Pelo centro, não é? O equilíbrio é o quê? O centro, né? Então, isso é muito para nós, assim, né? A relação com os dons carismáticos. A palavra sabedoria, eu li Tiago aqui? Li, né? Li sim. É que marquei aqui de novo. A palavra de sabedoria que nós lemos não é só para uma questão única, concreta. Então, não é o que eu quero dizer aqui, não é só para o espiritual, mas para todas as ações. O servo sábio, aquele que usa de sabedoria, usa de todos os outros carismas, não para aparecer, mas para conduzir as pessoas a Deus, né? Então, não para a sua vaidade, não para, eu conheço sobre os céus, né? Eu vejo, eu sei se vai chover ou se vai fazer calor. Ótimo, mas usa isso para o bem. Ó, pessoal, não vamos passar veneno não, porque vai chover, né? E vai perder tudo. Sabedoria? Sabedoria é sábio, né? Um homem sábio não faz as coisas que vai se perder depois, né? Assim como tem que ter sabedoria também para entender que aquela chuva de granizo que teve outro dia lá, que matou tudo, não foi um castigo. É a natureza devolvendo o calor, né? A Angélica pode explicar como funciona isso na ciência, na biologia, é natural, né? Aí a pessoa, ai, Deus me castigou. Não, né? Então tem que ter sabedoria para saber plantar, para saber colher e para saber perder também, não é? É isso. Então, perguntas para nos conduzir nesta noite. O que tem ocupado o primeiro lugar na minha cabeça, nos meus pensamentos? São as decisões por Deus ou pelas coisas somente humanas, né? Na ciência. E a gente tem que tomar cuidado. Eu escrevi não, desculpa, eu coloquei um artigo no jornalzinho deste ano que estava na CID Digital, acho que é de um missionário, não tem o autor lá, mas parece ser um religioso de outro país, que fala sobre os milagres. Não sei se vocês todos leram, mas vale a pena dar uma lida no artigo, né? Aliás, se não leu, está em pecado, tem que confessar. Mas fala sobre os milagres realmente existiram. Aí eu começo dizendo assim, sim, porém, tem muitas pessoas que querem diminuir a ação dos milagres com a ciência. Ah, o Mar Vermelho não se abriu, ele abaixou dos dois lados, né? O vento que ajudou. Não interessa como aconteceu. O que interessa, a sabedoria vai nos dizer que foi uma ação extraordinária. Você alimentar 5.000, sobrar 12 cestos
com 5 pães e 2 peixes é uma ação extraordinária. Não interessa se apareceu mais pão no meio do caminho. Conseguem conceber isso? A igreja escreveu isso, 5 pães, 2 peixes. É o que a gente tem que acreditar. Aí um cientista vai dizer, não, mas tinha mais comida. Não interessa. O que interessa é que mudou. Eu acredito nos 5 pães e 2 peixes. Eu deixo claro, estou falando a visão do mundo perante estas coisas. Que não diminui o fato do extraordinário. Isto é sabedoria. A gente conseguir não diminuir as coisas, tá? Então, o que tem ocupado? Minhas escolhas revelam sabedoria do alto ou sabedoria do mundo, né? Uma coisa também que vai intimamente com o nosso carisma, o jeitinho brasileiro, né? Vou dar um jeitinho brasileiro. Tá certo, gente? Não. Vamos fazer o que tem que ser feito, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é real, o que é santo, o que é verdade. O que é jeitinho brasileiro é jeito humano, não é? E é errado. Na maioria das vezes é errado. Tenho servido para a glória de Deus ou para ser reconhecido? Né? Bom, sobre a sabedoria é isso. Nós vamos rezar a partir deste momento, pedindo que este dom possa ser reavivado em nós, renovado em nós. Por quê? O Espírito Santo, ele nos dá esse dom da sabedoria para ordenar a nossa santidade. Para a gente começar a ver de novo com os olhos de Deus. E todas as vezes que a gente consegue ver de novo com os olhos de Deus, nós ganhamos otimismo, nós ganhamos força, nós ganhamos coragem, né? Um exemplo prático. Tem vezes que a gente olha para o sítio lá e humanamente dá aquela sensação de, meu Deus, quanto trabalho, tem tanta coisa para fazer ainda. E a tendência humana, a sabedoria humana, que é verdadeira, no sentido de que tem muito trabalho, isso é real. Cansa, é real. É grande lá, é real, não é? Então é verdade, não é uma mentira. E aí você tem uma tendência ao quê? Desanimar, esmorecer. Mas aí um irmão enviado por Deus fala: não, vamos começar a fazer isso, e começa a fazer. E a visão de Deus, a sabedoria, o dom começa a fazer você olhar de outra forma. É possível. Mesmo que seja devagar, vai acontecendo. E aí te anima de novo, te reanima, faz você se movimentar, faz você ver que vai acontecer. Não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Entenderam? Olha como é bonito a gente ter o dom, não é? E usar o dom. Porque senão a gente fica no pessimismo. Pessimismo, pessimismo, não vai dar. É a sabedoria puramente humana, que não é às vezes mentira, mas não vai nos levar à completa verdade. Entenderam? É esse o dom da sabedoria que nós vamos pedir nesta noite. Então, ordenar a minha vida segundo Deus. É pedir para o Senhor: Senhor, em tudo aquilo que eu for fazer, tudo aquilo que eu for realizar, tudo aquilo que eu for decidir, tudo aquilo que eu for viver no meu apostolado, na comunidade, tudo aquilo que eu for, né, fazer o que tem que ser feito, que seja com os teus olhos, que eu consiga ver o propósito. Obrigado, Jesus. Essa palavra que eu estava tentando encontrar. Propósito. Propósito é sabedoria. É saber que tudo de Deus tem um propósito, né? Isso é dom. E depois você escrever, né, desta noite, a hora que você chegar em casa hoje, que você fizer esse exame de consciência do dom, vamos fazer hoje um exame de consciência do dom de sabedoria. Se a gente tem decidido com os olhos de Deus, né? Escreve uma ação concreta lá. O que você precisa mudar? Olha, eu estou vendo essa situação em casa com os olhos somente humanos. Entenderam? Anota isso, escreva, reza em cima disso. Gente, mas é preciso praticar. Ah, eu quero muito dirigir trator. Tá bom. Querer não faz ninguém fazer nada. Tem que o quê? Praticar. Ah, eu quero aprender a andar de bicicleta. Só querer não adianta. É bom querer, mas assim, você só vai aprender mesmo se o quê? Praticar, treinar, né? Ah, eu gostaria de falar melhor, de ler melhor. O que tem que fazer? Tem que ler, tem que ir atrás.
Então vejam que tudo exige prática. Se a gente ficar só no querer, não é fidelidade. Então, por favor, anota o que Deus fala com você, reze em cima disso e coloque em prática. Aliás, a palavra seminário, né, você estudar sobre, é praticar aquilo que você aprendeu junto com os demais. O mundo está fazendo milhões de seminários aí que não levam a nada. A gente tem que fazer um seminário que nos leve à ação em Deus. Então, a ordem para esta semana é, hoje, fazer um exame de consciência, né, do dom de sabedoria, ver aquilo que você precisa olhar com novos olhos, no sentido, né, humano da palavra, escreva isso. Vou te dar um exemplo para ajudar. A cabeça está cansada aí do dia, né? Às vezes não está conseguindo raciocinar. Um exemplo. Eu estou com um problema lá em casa com meu marido, a esposa, meu filho, com a minha filha. Tenta ver com os olhos de Deus o que Ele quer. Como posso ajudar? Como posso mudar? Como posso me comportar? Anota isso. Olha, preciso olhar para o meu esposo com mais delicadeza. Preciso fazer mais bolo de chocolate para o meu esposo. Preciso, né, fazer uma comida mais gostosa para o meu esposo. Isso dá umas dicas legais. Preciso, né? Anota isso, tá? Maridos, preciso ser mais zeloso com a minha esposa. Preciso abraçar mais meu filho, minha filha. Anota isso. Reza em cima disso. São palavras de sabedoria que Deus vai derramar sobre nós. E uma outra dica para a semana, além desse exercício de hoje, anotar, é você treinar durante a semana assim. Sempre antes de tomar uma decisão importante, a simples é ótimo que também você reze, mas a gente faz muita coisa no automático, no dia a dia, e é natural do ser humano. Isso se chama na prática, né, científica de osmose, né? Você faz sem olhar, já faz assim, treinado, né? Você vai fazer o arroz, você já sabe que panela pegar e tal, e faz ali tudo rapidinho. Você não precisa ficar pedindo para o Espírito Santo. Mas se pedir, vai sair melhor? Vai sair mais gostoso, né? Mas para as decisões mais importantes essa semana, reze desse jeito. Espírito Santo, mostra o que me santifica. Eu vou decidir por aqui ou por aqui? Espírito Santo, mostra-me o que santifica. Antes de tomar a decisão. Antes de tomar a decisão. Vai vender o carro? Mostra o que santifica. Chama o genro. Você pode estar tomando um golpe, não é? É assim. É o Espírito Santo que fala em nós. Isso é sabedoria. Então veja como Deus já está agindo na nossa vida, né? Isso é olhar com os olhos de Deus. Ó, Deus me livrou. Deus livrou, né, Orlando? Deus nos livra. Porque senão a gente perde muita coisa no dia a dia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Vamos pedir